Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Evangelho de João, no capítulo de número 3, nós vamos iniciar o estudo dessa noite. Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Aleluia. Amém. Está todo mundo aí? Ok. Então, segura sua Bíblia aberta aí em João. Feche seus olhos por alguns segundos. Vamos fazer uma oração. Aleluia, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que se esforçaram em estar aqui, Deus. Muito obrigado, Papai querido, Senhor, porque na realidade é um grande desafio te servir, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Teu reino é tomado à força, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite, Deus. Meu Deus, eu me esvazio de todo eu, Pai, eu te peço que o Senhor me encha do Teu Espírito nessa noite. Meu Deus, fala ao nosso coração, Jesus. Nos deixa impactado com a Tua palavra, Deus. A Tua palavra, ela é viva e eficaz. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor, é impossível, Pai, a Tua palavra voltar vazia, porque ela sempre produz algo no coração do ser humano. Por isso, nessa noite, Pai, eu te peço, prepara os nossos corações, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nos próximos segundos, ó Pai, nós viemos nos desligar agora, Senhor, nós viemos nos desligar, Senhor, de todo o afazer lá de fora, da nossa vida secular, Senhor, do trabalho, dos contratos, ó Deus, meu Deus, das coisas que nós precisamos resolver amanhã, Pai, permita-nos, através do Teu Espírito Santo, te dar um tempo de excelência nessa noite, Pai, te dar um tempo com excelência, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos adorar ao Senhor de acordo com a excelência do Seu poder, Deus, em nome de Jesus, Pai, receba o nosso tempo nessa noite, Pai, receba a dedicação do nosso tempo, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito que rouba a palavra, meu Deus, todo espírito que rouba a palavra, todo espírito que bloqueia o entendimento, todo espírito que bloqueia, Papai querido, a revelação da Tua palavra, Papai querido, Deus, em nome de Jesus, por trás das letras agora, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos revelar a Tua mensagem de salvação, Deus, meu Deus, nos alcança nessa noite, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 1, eu queria pedir a algum dos irmãos para ler. Pode ser você, irmã? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem conhece essa passagem? Todos aqui conhecem, os jovens que estão ali também conhecem? Glória a Deus. Querida, é muito interessante a palavra do Senhor e eu estou com o meu coração muito alegre porque acredito que 2 quarta-feiras atrás o pastor me deu uma mensagem aqui sobre Jesus que até hoje eu estou ainda
degustando daquela mensagem, porque eu amo a palavra do Senhor, eu amo aquilo que Jesus fez. E quando nós estudamos sobre Jesus, nós vamos observar várias situações, e é importante algumas coisas que eu gostaria de pontuar com vocês, antes de nós adentrarmos aqui mesmo no que o Senhor está falando com Nicodemos. Uma das coisas é que, é lógico que vocês vão saber disso, né, que vocês são a classe avançada, né? Jesus, ele veio especificamente para um povo. Você sabe que povo que é esse? Jesus veio, irmão, para os judeus. Eu me lembro quando eu estudei sobre isso, eu tive um choque muito grande. E eu não queria muito aceitar aquilo, não. Mas até que eu comecei a entender isso. Então, Jesus, ele veio para os judeus. E a obra do Senhor, né, quando ele veio à terra, ele veio para poder alcançar o povo judeu. E a intenção era que o povo judeu se tornasse uma nação de sacerdotes. Nós seríamos alcançados também através da nação que o Senhor escolheu. Esse era o objetivo. Mas como Jesus não foi aceito por eles, né, aprove ao Senhor nos enxertar. Na realidade, nós somos enxertados. Nós somos enxertados. Então, pelo fato dos judeus não terem aceitado Jesus, abriu-se a oportunidade para que nós fôssemos enxertados. Então, eu louvo a Deus, né? Algumas pessoas às vezes criticam os judeus, mas na verdade foi uma bênção eles serem rejeitados, porque nós fomos enxertados, e Deus também vai alcançar os judeus também, isso é muito importante falar. Algumas pessoas pensam que os judeus vão ficar esquecidos, mas não, o Senhor vai tratar com os judeus, o Senhor vai tratar com a nação de Israel, e o Senhor vai também alcançar eles, ok? Então, é importante eu entender que Jesus, ele veio especificamente para os judeus. E tem uma passagem na Bíblia que deixa isso muito claro, que é daquela mulher que chega para pedir a Jesus um milagre, né, que a filha dela estava marimbunda, e Jesus fala, olha, não é justo que eu tire o pão da boca dos filhos e eu dê aos cachorrinhos. E aquela mulher vai falar assim, Senhor, mas os cachorrinhos, até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, eles se alimentam. E Jesus não resiste à humildade daquela mulher. É uma das passagens que Jesus entra com a graça ali, entendeu? E Jesus opera um milagre na vida daquela mulher pela fé dela. Ele fala, olha, a sua fé. Jesus ficou perplexo com a fé daquela mulher. Mas ali é uma passagem que ele especifica isso, ele mostra que realmente ele havia vindo para os judeus. Ele vai falar assim, olha, eu vim para o meu povo. Você vai ver Jesus pregando para os judeus, você vai ver Jesus fazendo a obra, né? Você vai ver os discípulos dele futuramente. Depois, lá na frente, Paulo vai ser escolhido, os outros vão ser enviados, os gentios vão ser alcançados. Então, isso é um dado muito importante de você saber. Uma coisa também interessante é que a Bíblia, ela foi escrita para 3 classes de pessoas específicas, tá? A Bíblia foi escrita para 3 classes de pessoas específicas, tá? E essas classes são o judeu, os gentios, vou colocar aqui ímpios, e a igreja. E a igreja. Então, toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus, deixa eu te ensinar algo aqui que é muito bom e me ajudou muito. A Bíblia sempre vai estar falando, direcionando para alguma dessas classes. Ou a palavra vai estar falando para os judeus, ou a palavra vai estar falando para os gentios, faltou um i aqui. Ou ela vai estar falando para os gentios, que representam os ímpios, ou ela vai estar se direcionando à igreja, tá bom? Isso aqui é muito importante na sua leitura bíblica, porque nós somos a igreja que lê a palavra de Deus, não é verdade? E eu passei por muito tempo lendo a palavra de Deus, mas sem compreendê-la. Até que eu li um livro e esse livro me ensinou muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi foi isso. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, ela está se direcionando para o judeu, para o gentio ou para a igreja. Quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, ele está direcionando à igreja que está em Corinto, a igreja de Éfeso. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, está falando sobre os atos que eles praticaram após a inauguração da igreja em Atos 2. Isso tudo vai te ajudar a entender a palavra de Deus.
Por que isso é importante, Deus? Porque quando está falando para judeu, é para judeu. Quando está falando para gentil, é para gentil. Quando está falando para a igreja, é para a igreja. Quando está falando para judeu, não está falando para a igreja. Entende o que eu quero dizer? Eu e você fazemos parte da igreja. Então, toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus, lembra disso, isso é muito bacana. E é uma coisa que vai te ajudar. Ok. Jesus, querido, ele era especialista em realizar milagres. Então, se você vê que essa noite você precisa de um milagre, talvez hoje a minha pregação vai ser mais devocional do que, na verdade, um estudo. Jesus, ele era especializado em realizar milagres. Aonde Jesus andava, irmão Wallace, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus ia, algum milagre ele operava. As pessoas buscavam a Jesus e Jesus arrastava multidões porque ele realizava milagres. Existia uma eficácia no ministério de Jesus. Jesus, quando ele começa o ministério dele, irmão Anderson, ele tinha eficácia. O que é eficácia? Tudo aquilo que ele fazia tinha um efeito, acontecia algo era produzido, algum fruto gerava. Então Jesus, ele era aquela pessoa que ele não pregava de qualquer maneira, ele não dava um ensinamento no Sermão do Monte por acaso. Tudo que Jesus falava, saía virtude dele, e as pessoas gostavam de seguir Jesus. Apesar de que muitas multidões seguiam Jesus, nem todos recebiam, e eu quero pedir a Deus que nós não façamos partes apenas da multidão, mas que nós possamos ser aqueles que tocam em Jesus, que nós possamos ser aqueles que alcançam a Jesus, aqueles que sobem na árvore talvez para poder ver Jesus passar, e quando Jesus passa, ele fala: olha, Zaqueu, desce daí porque hoje eu quero entrar dentro da sua casa. E quando ele entra dentro da casa daquele homem, ele causa uma transformação, ele causa um reboliço. Jesus não precisa nem falar para ele se arrepender, ele já se arrepende, porque na presença de Jesus é impossível aquele que está com o coração quebrantado não se arrepender. Então Jesus, ele é essa pessoa que ele realizava muitos milagres, e isso foi uma das coisas marcantes do ministério de Jesus, e eu quero falar para você o porquê que Jesus realizava muitos milagres. Existem vários motivos, mas eu quero highlight pelo menos dois. Um dos principais motivos do porquê Jesus realizava vários milagres era para glorificar o nome de Deus. Tudo que Jesus realizava naquele tempo era para glorificar o nome de Deus. Tudo que Jesus realiza na minha vida é para glorificar o nome de Deus. Tudo que Jesus faz na sua vida, na sua história, na história da sua família, é para glorificar o nome de Deus. Eu não tenho parte nisso, mas o interessante é que o nome do Senhor seja glorificado, porque quem está fazendo é Jesus. Tudo que Jesus faz. O segundo principal motivo por que Jesus realizava vários milagres era para alcançar aquele que estava em necessidade. Isso aqui eu acho lindo do ministério de Jesus. Jesus, ele tinha a habilidade de alcançar aquele que estava em necessidade. E quando a gente fala de necessidade, às vezes vem na nossa mente uma necessidade física, talvez a necessidade de um alimento, a necessidade de uma moradia, mas Jesus, ele alcançava a necessidade das pessoas em várias áreas, e eu vou estar falando com vocês nessa noite sobre algumas dessas pessoas que Jesus alcançou em várias áreas. Porém, a pregação de Jesus, ela era uma pregação precisa. Fala para a pessoa do seu lado: precisa. Jesus tinha uma palavra precisa. E às vezes eu fico assim até um pouco encabulado quando ele fala assim: meu Deus, como que Jesus falou isso? Mas Jesus, ele não era muito politicamente correto. Hoje nós vivemos em um mundo que nós somos influenciados a ser politicamente correto. Nós tememos muito as palavras que nós falamos, às vezes não somos tão diretos, né? Às vezes a gente evita, corta uma volta, né? Mania de brasileiro, já vem lá da cultura, né? Mas que Deus possa converter a nossa cultura também. Às vezes a gente acha o americano até mal educado, ou talvez o grego, não sei se você já trabalhou para grego, o grego é mais direto do que o americano, porque eles são extremamente diretos. E o povo do Middle East, eles são assim, a linguagem que eles falam, o próprio aramaico e o hebraico, são línguas mais diretas, são línguas que não cortam tanta volta. O brasileiro, ele dá uma volta para falar uma coisa simples, e ele não é tão direto. O americano já é um pouco mais direto. Quando você vai para o grego, é mais direto ainda. Chega no hebraico, é mais direto. O aramaico, ainda mais direto. Então, Jesus, no seu ministério, ele era direto. Ele ia ao ponto. Ele ia onde precisava.
E eu acho isso muito interessante, porque tudo que Jesus fazia tinha essa eficácia. Jesus não ficava cortando volta, sabe por quê? Porque ele realizava o milagre, ele glorificava o nome do Senhor, ele alcançava aquele que estava em necessidade, mas ele tinha um ministério a cumprir. E é interessante isso, porque uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que Ele possa trazer eficácia no meu ministério, que Ele possa trazer eficácia no seu ministério. O que é isso, Douglas? É você atuar na obra de Deus e fazer a obra de Deus tendo eficácia, porque assim como Jesus tinha e Ele produzia resultados, nós precisamos ter e precisamos produzir resultados. Nós precisamos ganhar almas para Jesus, nós precisamos evangelizar, nós precisamos abrir a nossa boca e falar: eu sou cristão. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo, que eu estava em um determinado ambiente, eu fiquei, há muitos anos, eu fiquei assim, intimidado de falar que eu era cristão, porque ali ninguém cria em Deus. Mas é naquele ambiente que eu preciso falar que eu sou cristão, porque ali ninguém crê em Deus. É lá naquele trabalho onde tem uma pessoa que, né, não crê no Senhor, e o irmão estava testemunhando na live essa semana, eu achei muito interessante que ele foi trabalhar, e ele colocou o som lá para tocar alguns hinos, e de repente tinha um rapaz que trabalhava lá, estava trabalhando na mesma obra, não trabalhava com ele, estava de joelho pedindo oração, porque estava deprimido. Nós precisamos anunciar Jesus. Quando nós fazemos isso, nós glorificamos o nome do Senhor, e nós alcançamos aquele que está em necessidade. Às vezes nós somos cristãos, e nós somos cristãos da barriga cheia. O que é isso? Em minha cidade tinha uma lanchonete que chamava Barriga Cheia, você ia lá para encher a barriga, mas nós recebemos tanto, mas você já perguntou por que Deus tem te dado tanto? O porquê que Deus tem te alimentado tanto? O porquê que você parou na igreja Bethesda, que tem estudo bíblico, tem palavra à vontade, tem oração, e você tem aprendido tanto? E eu começo a compreender algo, que se Deus tem me entregado tanto, porque com certeza Ele tem um projeto a realizar com aquilo que Ele tem me entregado. Não é só para encher a minha barriga espiritual, não é só para satisfazer o meu espírito particular, só o dor. Não. A obra do Senhor, ela precisa transbordar. Eu estava falando para uma pessoa essa semana que eu considero bênção quando ela alcança uma outra pessoa. Sempre quando Deus te abençoa, dá uma observada nas bênçãos que o Senhor te entrega. Geralmente, ela vai alcançar uma outra pessoa, ela vai abençoar uma outra pessoa, ela vai, sabe? Então, bênção é isso, o Senhor te abençoa, e aquela bênção, ela alcança uma outra pessoa, ela alcança algum necessitado, a sua bênção glorifica o nome do Senhor, e é maravilhoso. Agora, Jesus, quando Ele nos encontra, ou quando nós encontramos com Ele, é um tanto quanto desafiador, e eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o encontro desafiador. É desafiador porque Jesus é direto, Jesus ele não precisa, ele tem poder, ele não precisa ficar cortando volta, né? E é interessante porque, às vezes, nós que pregamos a palavra do Senhor, nós damos alguma volta assim, porque a gente quer, às vezes, arar a terra, preparar o terreno, para quando você lançar a semente, que é a palavra de Deus, não é verdade? Mas Jesus, ele porque ele tem eficácia, ele é direto, e quando nós lemos, aqui como a irmã leu em João 3, a Bíblia vai falar desse homem que era fariseu, o nome dele Nicodemos, ele era um dos príncipes dos judeus, e ele foi ter com Jesus, ele foi buscar Jesus. Meu amor, você pode mudar e abaixar um pouquinho, por favor? Ele foi encontrar com Jesus, e ele foi à noite, e a razão do porquê que ele foi à noite, é porque, devido ao cargo que ele ocupava na sociedade, e às vezes a gente fala tão mal dos fariseus, mas os fariseus, irmão, eram aqueles que liam a Bíblia, eles zelavam da Torá, eles sabiam das Escrituras, eles aprendiam, eles seguiam, eles eram extremamente zelosos, por isso que eles se tornaram tão religiosos. E aí ele vai ter com Jesus, mas ele vai de noite. Por que ele vai às escondidas? Porque ele não quer expor ele. E aqui é um paradigma, porque às vezes nós queremos Jesus, mas não queremos que Jesus exponha quem nós somos. O problema é que Nicodemos vai encontrar com Jesus, não querendo expor ele, e Jesus vai expor quem ele é para ele mesmo. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele vai procurar Jesus, quando ele chega de uma forma política. No versículo 2 ele vai falar assim, olha, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. Então veja bem, esse homem que eu estou falando para vocês aqui, querido, eu anotei aqui para falar para vocês, ele é um homem que, ele é um dos fariseus, e além de ser fariseu, guardador da lei, ele é uma pessoa que ele é um juiz da Suprema Corte de Israel. Quando fala da reunião do Sinédrio, imagina você que o Sinédrio, na realidade, ele representava a Suprema Corte dos judeus. E o fariseu era aquele que vivia na estrita observância das Escrituras Sagradas, tanto daquilo escrito quanto das tradições religiosas orais, que era aquilo que era ensinado. Então, Nicodemos era uma pessoa importante no cenário daquela época. Ele era um dos ministros da Suprema Corte. Vamos falar da Suprema Corte americana, que é da brasileira, não dá para dar muito orgulho, na verdade. Ele era um dos ministros da Suprema Corte. Quando havia um julgamento, ele estava ali, ele participava do Sinédrio, e ele também era um fariseu, ele cuidava e observava as Escrituras. E ele vai ter com Jesus à noite, sabe por quê, Amanda? Porque ele não queria se expor. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele servia a Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele vai fazer o seguinte: Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre, e ele vai colocar Jesus lá em cima. E Jesus me surpreende no versículo 3, se você puder, acompanhe comigo. Jesus não fala nada de nenhum dos comentários que Nicodemos fala para ele. Você está entendendo isso aqui comigo? Eu estou falando hoje para você de um encontro que é desafiador. Esse homem vai buscar Jesus. Quando ele chega, ele fala assim: eu sei que tu é mestre. Nós sabemos que os milagres que o Senhor tem operado aqui, não se pode operar se Deus não for contigo. Eu sei que você prega muito, eu sei que você é uma bênção na casa de Deus. Que mensagem abençoada, nós temos esse hábito. E aí, quando ele chega para Jesus, Jesus não fala nada a respeito do que ele tinha falado no versículo anterior. Jesus fala: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vai com uma intenção, mas Jesus vai dar um turnaround, e vai falar com ele: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos fala para ele: olha, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus fala de novo: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é muito forte, querido, porque Nicodemos está tentando ter um diálogo com Jesus, abrir uma conversa, abrir um espaço, entender a situação de Jesus, e Jesus está falando o seguinte: você precisa nascer de novo. Mas eu já sou cristão. Você precisa nascer de novo. Por isso que o encontro com Jesus, nós precisamos preparar o nosso psicológico e o nosso espírito para quando nós encontrarmos com Jesus. Nós levantamos a mão e falamos: Senhor, nós queremos o Senhor, nós queremos uma experiência contigo, mas eu preciso me preparar, porque o encontro ele é desafiador, ele vai mudar algumas coisas na minha vida. E Jesus está falando para um homem que está tentando argumentar com ele, o homem que está tentando entender, tentando abrir um parâmetro para uma conversação, e Jesus fala: você precisa nascer de novo. Nicodemos vai falar mais um pouquinho, Jesus vai falar novamente: você precisa nascer de novo. A conversa de Jesus com Nicodemos, ela não é um bate-papo, ela é uma transformação de vida. A conversa de Jesus conosco é mais ou menos dessa maneira. Ele está falando: olha, você precisa nascer de novo. Eu não estou importando sobre o seu ponto de vista dos milagres que eu opero. Eu não estou importando do seu ponto de vista se você crê ou não que foi Deus que me enviou. Eu não estou importando do ponto de vista se você já é um homem velho. Eu estou te dizendo o seguinte: em verdade te digo. Todas as vezes que a Bíblia menciona em verdade, a Bíblia está ratificando essa palavra, irmã? Ela está dando uma ênfase na importância daquilo que vai ser falado logo após. Então ele está falando: olha, em verdade eu te digo, que você precisa nascer de novo. Meu Deus, isso é forte demais, porque eu fui para um encontro com Jesus, eu fui querer saber um pouco mais dele. Aliás, eu fui escondido porque eu não queria ser exposto, e ele vira para mim que sou um sacerdote, para mim que sou um fariseu, ele vira para mim que sou um juiz da Suprema Corte dos judeus, e fala que eu preciso nascer de novo.
E a segunda resposta de Jesus é novamente: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, versículo 6, ora, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito a você, necessário, vou escrever isso aqui, necessário vos é, meu Deus, necessário vos é nascer de novo. Está no versículo número 7. Então veja bem, Jesus está trazendo a nossa atenção para isso. Olha, é necessário, não é uma opção. Não é uma opção, é necessário. Você quer ver o reino de Deus? Você quer entrar no céu? Você quer ter parte com o reino de Deus? Você quer ser participante do reino de Deus? É necessário você nascer de novo. É necessário, não é uma opção, é uma necessidade. Você precisa nascer de novo, precisa haver uma mudança. Querido, eu não vi uma pessoa que encontrou com Jesus e não teve uma mudança na vida dela. É impossível você ter um encontro com o Mestre, é impossível você ter um encontro com aquele que é o dono da vida, aleluias. É impossível você encontrar com Ele e não haver nenhuma mudança na sua vida. E aí eu entro numa problemática muito grande, porque eu não consigo compreender pessoas que dizem que encontraram Jesus, mas não houve mudança na vida delas, não houve uma transformação, não houve uma mudança de direção. Quando a palavra do Senhor está falando, olha, quando você encontra Jesus, Ele transforma, Ele muda a sua vida. E Ele vai falar para ele, olha, é necessário, existe a necessidade de que você venha nascer de novo. Querido, isso aqui é muito forte. E por que é forte? Porque Nicodemos já era um homem formado. Ele já era um homem formado, ele já tinha uma certa idade, correto? Ele tinha um cargo, ele tinha uma autonomia na sociedade onde ele morava. Em outras palavras, ele era conhecido, ele era uma pessoa de renome, e Jesus está falando, olha, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Espírito Santo de Deus falou assim, uma coisa comigo muito forte, porque eu comecei a meditar sobre isso, e veja que quando nós nascemos, e somos pequenininhos, você, irmã Paula, vou usar o exemplo, você é produto, Jean, a Paula está na salinha, desculpa. Você é produto de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você creu, de tudo aquilo que te ensinaram, de tudo aquilo que você viveu, da sociedade que você cresceu, e você se tornou quem você é hoje. Aquele homem tinha nascido naquela sociedade, ele tinha crescido, ele tinha aprendido, ele tinha vivido daquela maneira, e ele era produto daquilo. Ele era as ideias que ele tinha, a questão religiosa que ele tinha, os jeitos. Quem aqui tem jeitos? Eu tenho alguns jeitos, irmão, que Senhor, me dá a graça que eu tenho que nascer de novo. Eu tenho uns jeitos assim que tem hora que eu falo, meu Deus, por que eu tenho esse jeito? Eu nem quero esse jeito, e tem hora que eu faço, tem desse jeito. Aquilo que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu acabo fazendo, e aquilo que eu quero, eu acabo não fazendo. Quem aqui é só eu que tem jeito? Não é possível, tem jeito, é só eu? Ao decorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo alguns jeitos. Vou escrever aqui alguns jeitos de ser. Jeitos de ser. Ao decorrer da vida, nós vamos adquirindo jeitos de ser, jeitos de crer. Nós vamos adquirindo religiosidades, nós vamos adquirindo certezas, eu não vou escrever tudo, mas nós vamos adquirindo essas coisas. Tem coisa, irmão, que você tem tanta certeza na sua mente, que se o Espírito Santo não entrar aí, entendeu, e não quebrar esse paradigma que está aí dentro, e você vai viver dentro da igreja a sua vida toda, vai morrer com essa certeza está errada, Deus não está nesse negócio, esse pensamento não vem de Deus, e você vai morrer, né, porque não nasceu de novo.
Ao decorrer da nossa vida, nós vamos adquirindo todas essas coisas, e Nicodemos estava basicamente diante de Jesus, e ele foi adquirindo aquilo tudo na vida dele. Não, eu sou um servo de Deus aqui, eu sei sobre a lei de Moisés. Imagina Nicodemos pregando na sinagoga, querido. Aos 8 anos de idade, um judeu já sabe falar toda a lei, de cor. Não é igual nós ter que ficar insistindo para ler a Bíblia, já sabe de cor. Imagina aquele homem pregando na sinagoga sobre a lei de Moisés, quando Moisés desce, e o brilho, imagina aquele homem falando. Aquele homem já tinha sido provavelmente passado por algumas eleições, digamos assim, e vencido, porque senão ele não seria da Suprema Corte judaica. Só que a vida dele foi adquirindo jeitos, foi adquirindo formas, e o Senhor ministrava no meu coração que a nossa vida, ao decorrer dos anos, nós vamos adquirindo os nossos jeitos, as nossas formas, e até na forma de servir a Jesus, nós desenvolvemos jeitos. Meu Deus, eu não sei você, mas quando eu falo, eu sirvo Jesus, mas é desse jeito, né? Porque é desse jeito. Mas a pergunta que eu tenho, da onde que veio esse jeito? Está entendendo aí? Da onde veio esse jeito? E geralmente esses jeitos, eles não estão alinhados com a palavra de Deus. E o que o Senhor quer quebrar nessa noite é justamente esses jeitos, e alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Porque uma das funções que o Espírito Santo realiza em nós, na obra da regeneração, é quebrar os nossos paradigmas, coisas que nós aprendemos a nossa vida inteira, foi aquela coisa batendo, até hoje de vez em quando eu repito para alguém, e eu falo assim, a única coisa que você vai levar quando você morrer é o que você aprendeu. Da onde que eu aprendi isso? Porque eu cresci com a minha avó falando comigo, tudo que você puder aprender, aprende, porque a única coisa que você vai levar é o que você aprendeu. E vira e mexe, eu assusto, eu estou repetindo para alguém a mesma coisa, porque ela implantou em mim um jeito. Você entende o que eu quero dizer? Então aquele homem vai encontrar Jesus, porém ele está cheio de formas, ele está cheio de jeitos, ele está cheio de religiosidade. E hoje eu quero combater a religiosidade demais, porque aquele homem era um homem religioso, ele cuidava, ele zelava, e às vezes a nossa religiosidade, meu Deus, isso aqui é forte demais, às vezes ela bloqueia a atuação do Espírito Santo, porque você tem um jeito já religioso, que o Espírito Santo não consegue ultrapassar essa barreira, porque para ele entrar e operar na sua vida do jeito que ele quer, ele precisa que o seu coração esteja do jeito que ele quer, mas você já colocou um jeito lá no seu coração. Tem gente que tem tanto jeito que às vezes Deus está operando no ambiente, a atmosfera de Deus, o Senhor está falando, mas porque você aprendeu daquele jeito, o jeito que você aprendeu produz a dúvida no seu coração, e você não crê que é o Senhor que está falando. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Então eu falei dos jeitos. Nicodemos era um homem que já estava cheio de jeitos, ele já tinha sua religião. Só que os milagres que Jesus fazia, despertou nele uma coisa chamada curiosidade. E ele passou a ser simpatizante daquilo que Jesus estava fazendo. Sabia que tem gente que vem na igreja e ele não é crente? Ele é simpatizante da fé evangélica. Ele gosta do movimento que tem ali, pessoal, glória a Deus. Todo mundo gosta de falar do nome de Deus, querido. Aquela coisa, a pessoa, mas ela mesmo não teve um encontro com Deus. E hoje eu vim aqui defender para você que é necessário que nós nasçamos de novo e que nós tenhamos um encontro com Deus, porque o que vai marcar a sua vida, o que vai marcar a sua história é o encontro com Jesus. Aleluia. A minha palavra pode ser uma bênção para a sua vida, Deus pode até usar a minha vida aqui e que a glória seja para Ele, mas o que muda a sua vida, o que muda a sua história não é o que eu prego para você exatamente, não é a sua convivência comigo, ou com o pastor Daniel, ou com a pastora Gel, mas é o que Jesus faz na sua vida. O que muda e transforma a sua vida, na realidade, é o encontro pessoal que você vai ter com Ele, porque nesse encontro, Ele vai te desafiar, Ele vai te falar algumas verdades, que talvez se o pastor falar, você vai sair da igreja, talvez se o presbítero falar, você não vai querer ficar na igreja mais, talvez, aleluia, se o pastor chegar e falar, tem um demônio, você não vai acreditar, mas quando você encontra com Jesus, Ele é preciso, Ele é eficaz, Ele entra na causa, Ele fala, olha, você precisa nascer de novo. Não é uma opção, é uma necessidade. Algum de vocês que já agiu por necessidade?
um momento da vida que você está sem opção, você tem que fazer. Você nem gosta de fazer, mas você está fazendo, eu estou trabalhando aqui, mas você está fazendo por necessidade. Não, eu tenho que fazer, eu não tenho opção. Eu me lembro quando eu vim para cá, eu passei muita dificuldade no início da minha caminhada aqui, irmãos. E eu trabalhava às vezes 90 horas por semana, eu não queria trabalhar 90 horas por semana, mas eu não tinha opção, eu tinha que trabalhar. Não tinha jeito, a opção que eu tinha era aquela. E eu fui vivendo dentro daquela opção. Então, o que eu estou falando para você é que não tem jeito, não existe uma outra opção, você precisa realmente nascer de novo. E Jesus vai propor para ele esse novo nascimento, por quê? Porque ele está cheio de coisas que a vida amoldou ele, trouxe um molde para ele. A vida, ela nos molda. A vida, ela nos molda. Às vezes nós chegamos na casa de Deus, nós temos tanto molde da vida, e o Senhor está falando, e o pastor está pregando, e o mistério está acontecendo, e a glória de Deus está fluindo no lugar, mas os moldes que você tem na sua vida, ele ainda precisa ser transformado, aleluia. Jesus vai confrontar tudo na vida de Nicodemos, desde o nascimento dele. Jesus podia ter falado assim, ó, dos seus 30 para cá, ou dos seus 25, ele falou assim, olha, nasce de novo. E você sabe o porquê que é necessário nascer de novo? Meu Deus, isso aqui é forte demais. Eu vou pedir para você abrir para mim. Antes de você abrir. Vamos lá. Jesus vai falar para ele, olha, quem nasce no versículo de número... Deixa eu só me encontrar aqui. Versículo número 6, ele fala, olha, o que é nascido da carne é nascido da carne. E o que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Isso que é muito forte, querido. Sabe por quê? Quando você nasce na carne. Você começa a aprender as coisas, a não ser que você nasceu num lar cristão, mas às vezes até quem nasceu num lar cristão passa por essas situações. Uma coisa que eu não sei se você sabe, mas quem nasce em lar cristão também precisa aceitar Jesus, tá? Filho de crente não é crente não, às vezes. Entendeu? Precisa aceitar Jesus. Tem pessoa que está na igreja, cresceu na igreja, mas o filho nunca aceitou Jesus. Então, só em casa, se tiver um filho que ainda não levantou a mão, fez a confissão de fé, entendeu? A sua confissão de fé não serve para ele não, tá? Ele precisa aceitar Jesus. Mas quando nós nascemos da carne, nós começamos a desenvolver. E você, quando nasce da carne, presta atenção nisso aqui. Você nasce da natureza de Adão. A irmã entendeu onde é que eu estou já agora. A irmã está na classe avançada, para você ver. Você nasce da natureza de Adão, você nasce com a natureza caída. Porque você nasceu da carne. Agora, o que Jesus está propondo para Nicodemos é, olha, é necessário que você nasça de novo, você precisa nascer de novo, você vai precisar start over. Você vai começar de novo, você vai ter que reborn. Eu gosto dessa palavra em inglês, reborn, é muito bacana. Você vai ter que nascer de novo, meu filho. Porque se você nascer de novo, você vai ter a habilidade de começar a construir uma nova pessoa, um novo ser. Da mesma forma que você adquiriu aqueles jeitos quando você era nascido da carne, quando você nasce do Espírito, você começa a adquirir um jeito daquele que é o seu pai espiritual, entendeu? É um outro jeito. Você está entendendo? Vai mudando. Então, quando você nasce da carne, você nasce da natureza de Adão. Abre sua Bíblia comigo, 1 Coríntios. No capítulo 15, a partir do 45. Meu bem, coloca aquele do Vitorioso essa para nós aí, por favor. Deixa eu ir para cá também, né? Que senão vocês vão ler e eu vou ficar... Quem está comigo, diga amém aí. Amém. Vai liberando graça aí, que nós vamos chegar lá, né? Quem veio com pressa para ir embora hoje? Meia-noite estava, os irmãos olharam ali. Amém. Vamos lá. Deixa eu achar aqui 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios 15, a partir do 45. Quem está aí, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem pode ler para mim, por favor? Aleluia. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente.
O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último homem, no entanto, é espírito vivificante. Assim, pois, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem do pó da terra. E ele é o quê? Carnal, natural. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Glória! Meu Deus! Meu Deus! Me ajuda aqui hoje, Jesus. Porque está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, a saber que Jesus é o último Adão, foi feito, porém, espírito vivificante. Mas não o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, e é terreno. O segundo homem foi formado do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são os demais homens terrenos. E como o homem celestial, também são tais homens celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, devemos, meu Deus, trazer também a imagem do homem celestial. Então vamos lá, quem entendeu? Glória a Deus. O que está dizendo é que existe um homem terreno, e um homem espiritual. Então, quando você nasce do seu nascimento normal, você nasce da natureza de Adão. Você nasce para questões terrenas. Você nasce o homem comum. Você nasce o homem carnal. Você nasce o homem terreno. Só que da mesma forma como você nasceu e você traz a semelhança do homem terreno, requer que você, que seja nascido de novo, quando você passa pelo seu novo nascimento, você passa a trazer também a imagem do homem celestial. Ou seja, você vem aparecer com o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Aleluia! Que as coisas que estão em Jesus, elas possam aparecer em você. Porque agora você não traz somente a semelhança, essa semelhança física do homem carnal, mas eu ando e carrego comigo também a semelhança, aleluia, e as características do homem espiritual. É por isso que Paulo está falando o seguinte: olha, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Quando ele disse isso, ele deixou de ter a aparência física, ele deixou de ter aparência natural de forma alguma, porque ele também nasceu de uma mulher carnal. Mas agora, quando ele está dizendo isso, ele está falando o seguinte: olha, já não vive mais eu, porque eu passei pelo meu novo nascimento, e no meu novo nascimento, o que acontece? Eu carrego em mim a semelhança do homem celestial, porque o homem terreno, ele entende de coisas terrenas, mas a Bíblia diz que o segundo Adão, ele não é terreno, ele é celestial, e ele vivifica. Meu Deus, ele é o único que pode vivificar. O que é vivificar? Trazer vida. Já parou para pensar que nós não somos daqui? Que nós estamos aqui por um período de tempo, mas minha vida mesmo na realidade vai começar quando eu morrer? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós pensamos, deixa eu pegar eu não tenho um microfone com fio aqui, né? Senão eu ia tentar fazer uma ilustração. Dá para fazer isso aqui?
aqui é o microfone, é o fio do microfone. E nós estamos preocupados com o microfone. E esse microfone representa a minha e a sua vida. E nós pensamos que a vida é apenas isso aqui que você está vendo. Mas a vida eterna, ela tem esse estágio que você está vendo aqui na terra. Mas a eternidade é tudo isso aqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o que eu estou falando para você, que importa que eu seja vivificado, porque eu não posso apenas refletir a imagem do homem terreno, mas eu preciso refletir a imagem do homem celestial, do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Quem está comigo, diga amém. Amém. Agora, aqui entra uma problemática muito grande, porque, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, só voltar um pouquinho, capítulo 2. No versículo de número 14 e 15. Eu tenho vergonha de ler. Qual que é? 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 também? O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Amém. Irmãos, o estudo é uma oportunidade para você falar, tá? Ler, participar, que eu estou pregando para os pregadores aqui futuros, para os obreiros, para os homens de Deus, para os valentes que Deus vai levantar nessa casa, as mulheres de Deus. O homem natural não pode compreender. Eu quero mudar, algumas traduções vai estar terreno, outras vai estar natural, tá bom? Mas é o mesmo sentido. O homem terreno, ele não pode compreender. Você entende agora o porquê é necessário você nascer de novo? Porque se você nasce de novo, você passa a carregar com você também as características do segundo Adão, que é o celestial, o que vivifica, correto? E se ele está vivificando, ele está vivificando onde está morto. Mas, além disso, você passa a compreender as coisas, porque o homem terreno, ele não tem a habilidade de discernir as coisas espirituais, porque ele parece, como diz a sua Bíblia? Lê para a gente no microfone para sair na gravação, por favor. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Esse capítulo está falando sobre os dons, mas é basicamente a mesma tradução. O homem terreno não consegue compreender as coisas espirituais. O homem espiritual consegue entender as coisas espirituais. Agora, Jesus está encontrando com um homem que entendia tudo de coisas terrenas, toda a lei. Ele entendia de cima e embaixo, tanto a lei escrita quanto a lei oral, a lei da vivência. Ele entendia tudo. Sobre a lei do julgamento no sinédrio, ele entendia tudo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: você precisa nascer de novo. Porque se tem uma coisa que o fariseu achava e entendia, é que ele ia entrar no reino dos céus. Na realidade, ele estava esperando o Mashiach. Ele estava esperando o Mashiach. Mashiach é Messias, no caso. Eles estavam aguardando o Messias. Se tinha um povo que estava mais habilitado a identificar Jesus, eram os judeus. Se você acha... É por isso que quando um judeu converte, não tem ninguém para pregar igual eles. Tá bom? Por quê? Porque eles conhecem a história na raiz. Quer ver um exemplo? Você é brasileiro, correto? Você é brasileiro, correto? Se eu falar sobre carnaval, você entende sobre carnaval? Você sabe? Não, você acredita, você converteu, mas você sabe como é que funciona. Porque lá no Brasil tem isso aí, não tem? Não presta, festa da carne, coisa do cão, mas tem lá. Mas você aprendeu por sua cultura. Eles nasceram naquela cultura, eles entendem do negócio. Por isso, quando você vê um judeu que se converte e aceita Jesus, Deus usa muito, porque aquele já está
Entendeu? Então o que acontece? Jesus está falando para ele, olha, você precisa nascer de novo, você entende demais, você sabe de tudo, você já é excelente naquilo que você faz, só que o que você almeja, que é o reino de Deus, do jeito que você está, você não pode entrar. Você só entra se você nascer de novo. Você prestou atenção no versículo 16 a seguir? No 1 Coríntios 16. No 2:16. Olha o que ele fala. Okay. Olha que tipo, ele faz uma pergunta, Paulo faz uma Eu estou pergunta. no 2,16. Depois ele responde que a gente precisa ter esse tipo de mente aí. No mesmo Ok, eu estou no 2, porque eu estava lá na frente. Aí o 16 ele dá uma O 16 vai falar, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. A minha usa a palavra todavia. Pode ler na sua tradução. Acho que é quase igual a sua mesmo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quando nós somos celestiais, nós passamos a ter a mente do Cristo. Quando você carrega as características do homem celestial, você tem a mente de Cristo. Por isso que o último estudo que eu dei para vocês, eu falei sobre não vos conformar com as coisas desse mundo, não se amoldar às coisas desse mundo. O problema é que às vezes você nem está se amoldando, você já vê moldado. Meu Deus. Quando você compra um bolo na padaria, você molda ele ou já vem moldado? Então é que você é igual um bolo da padaria, você já vem moldado, entendeu? E o interesse de Jesus é que você nasça de novo, porque se você nascer de novo, começa novamente uma história. Jesus está falando, você precisa nascer de novo, você precisa ser, você está entendendo? Por quê? Os jeitos que ele tinha adquirido na vida, tudo que você adquiriu na sua vida, querido, vai adquirindo uma bagagem. Sabia? Eu morei lá em Framingham, eu coloquei umas roupinhas dentro daquela mala, da época que eu morei em Framingham. Alguns dias atrás, eu estava lá na minha garagem, que eu mudei de garagem para garagem maior agora, e aí eu fui mudar, fazer a mudança da garagem antiga para a garagem nova. E eu achei uma bag daquelas que você coloca o VEC assim, suga tudo, sabe? Lá tinha o primeiro edredom que eu ganhei. Quando eu cheguei aqui na América, eu ganhei um edredom do Sim Puff, era a única coberta que eu tinha para poder dormir. Você está rindo porque você não estava na minha situação, irmão. Aí o que acontece? Mas aí o que acontece? Eu guardei aquilo ali. Aí quando eu morei em Hartz, eu guardei outro negócio também. Quando eu passei lá por Marlboro, eu guardei outro. Agora que eu cheguei lá em Berlim, a minha bagagem está cheia. A vida vai construindo em nós uma bagagem. E Jesus está falando para você nessa noite, olha, é um tempo que se tem alguma coisa aí dessa bagagem ainda, você precisa desfazer dela no seu novo nascimento, nasce de novo, muda de mentalidade, entendeu? Pensa de um jeito diferente, tira, vamos quebrar esses paradigmas, vamos mudar de história, entendeu? Deixa eu fazer algo novo na sua vida. E ele vai falar, você precisa nascer da água e do Espírito, você precisa nascer de algo vivificado. Jesus vai diretamente no problema de Nicodemos. Ele não corta caminho, porque ele foi lá buscar Jesus e queria mas Jesus sabia que no coração dele ele tinha necessidade de algo mais, senão ele não tinha ido buscar Jesus. Quantos do Sinédrio mais foram buscar Jesus? Que você leu na Bíblia? Eu só conheço o Nicodemos. Entendeu? Então o que acontece? Jairo, eu acho que era um dos importantes. Eu vou dar uma checada, mas o que acontece? Esse homem, Jesus está falando para ele, olha, você precisa realmente ter um novo nascimento, querido. Ok, tendo dito isso, eu vou continuar o meu estudo dizendo o seguinte para você. Às vezes eu me pergunto, porque às vezes eu ainda tenho dificuldade de desenvolver algumas áreas espirituais na minha vida. Tá, você acha que eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim mesmo hoje, tá? Eu sei do chamado, eu sei daquilo que Deus tem que realizar na minha vida. Porque que às vezes eu até atuo na igreja, eu prego, eu faço alguma coisa, eu tenho algumas funções, eu louvo na casa de Deus. Mas uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é que muitas pessoas, às vezes eles estão na presença de Deus, eles aceitaram Jesus. E eu entendo, é um processo, tá? Algumas pessoas mudam de hoje para a semana que vem.
Eu lembro quando eu me converti aos 16 anos, eu parei até de usar bermuda, não jogava mais bola, usava só aquelas calças grandes de taquetel que a minha mãe era costureira, fazia para a gente. E foi uma mudança exterior, mas Deus não está preocupado na mudança exterior, Jesus está preocupado na mudança interior. Porque o Evangelho, ele não trabalha de fora para dentro, ele trabalha de dentro para fora. Meu Deus, vai ficar bom, querido, segura comigo, vai ficar bom demais esse negócio aqui hoje. O Evangelho, ele produz de dentro para fora, quando está aí dentro. Quando você planta uma semente, querido, como que ela, eu sou landscaper, então eu posso falar de propriedade, como que ela sprout, como que ela brota? Deus colocou tudo dentro da semente, tudo que ela precisa de nutriente, de gênero, de tipo, de qualidade, tudo que você pensar está dentro daquela semente, você jogou na terra ali, você deixa ali, ela, de dentro dela sai aquilo ali. Quando nós temos um encontro com Jesus, Ele coloca algo tão precioso dentro de nós, chamado Espírito Santo, que o Espírito Santo começa a mover dentro da sua vida, ele começa a operar tanto dentro de você, que dentro de você começa a fluir rios de água viva, e aí a diferença aparece do lado de fora. Não se preocupe tanto com o exterior, porque o Evangelho trabalha de dentro para fora. Ok, eu estava aqui, ok, então o que acontece? As pessoas vêm na igreja, e aí não há uma mudança assim, a pessoa às vezes ainda não mudou completamente. E uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que, às vezes a pessoa confunde fé. Eu tenho realmente falado um pouco sobre isso, que é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem pessoas que eles vêm na igreja certinho, igual Nicodemos, ele bate o ponto certinho, entendeu? Ele cumpre com a escala, e está certo, tá, querido? Nada de errado com isso, é uma benção fazer isso, tá? Não me confunda, não deturpe a minha palavra, é benção você fazer isso. Tem pessoas que vêm à igreja, querido, principalmente por uma das coisas que eu acho interessante, tem grandes empresários que frequentam a igreja, eles dão doações enormes. Eles ajudam a igreja, eles simpatizam com a causa, eles fazem aquilo outro, mas não entrega o coração para Jesus. E Jesus ministrava-se, Deus, na realidade, o que eu estou querendo é o coração. O que Jesus está buscando é o seu coração, querido. Jesus, o que Ele está querendo é isso. Por isso que o Senhor estava ministrando no meu coração, precisa haver esse novo nascimento. Essas pessoas que estão nessa situação, elas estão na igreja, observe bem que elas não nasceram de novo, e por elas não nascerem de novo, elas têm essas dificuldades, elas ainda não conseguem andar em submissão, elas não conseguem entender a palavra de Deus, elas não entendem do que é liderança, elas ainda não compreenderam qual que é o padrão de ética cristão, elas não compreenderam o que é a autoridade espiritual da parte de Jesus, tanto a autoridade espiritual celestial como a autoridade terrena. Ou seja, se eu não nascer de novo, eu nunca vou compreender essas coisas. E o Senhor falava no meu coração assim, a pessoa só consegue entender essas coisas quando ela nasce de novo, porque quando ela nasce de novo, você dá a oportunidade para Jesus começar algo do início. Aí vai começando tirando os jeitos, vai tirando, você está entendendo? Então toda vez que você observa, e eu estou falando aqui, talvez, eu não estou apontando para ninguém não, querido. Tem coisa na minha vida que eu falei assim, por que eu tenho dificuldade nessa área? O Senhor falou assim, porque nessa área você não nasceu de novo ainda. Senhor, mas já tem 18 anos que eu estou servindo, tem mais. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem áreas que nós temos dificuldades espiritual, porque naquelas áreas você ainda não nasceu de novo. Naquela área, Jesus ainda não é o Senhor daquela área na sua vida. Não, Ele é o Senhor da área esquerda, da direita, Ele é o Senhor do pedacinho do seu coração aqui em cima, mas Ele ainda não é Senhor de todo. E o que Ele está falando para você nessa noite, o interesse dEle é que Ele venha cumprir o senhorio dEle em todo o seu coração. E a única forma para Ele fazer isso é você nascendo de novo. Por isso que o encontro é desafiador. É um desafio. Você fala assim, eu vou largar minha bagagem hoje, vou deixar aquilo que eu aprendi, vou deixar os meus jeitos e vou permitir que o Senhor faça uma obra na minha vida. Então deixa eu dar sequência, senão eu não termino o estudo hoje. Abra sua Bíblia comigo em João 4. Está bem pertinho lá do tema principal, que é João 3, João 4, no versículo 5. Eu preciso nascer de novo, querido, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer da água, eu preciso nascer do Espírito, aleluia, eu preciso. Glória a Deus. Quem está aí, diga amém. Quem quer ler para mim, por favor? Aleluia.
Só os 5 faz. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. Aleluia. Querido, veja bem, mais um encontro que Jesus vai ter com essa mulher. E eu coloquei ela aqui porque é realmente desafiador o que está acontecendo com ela, tá? Jesus vai encontrar com ela e ela vai realmente ter uma experiência com o Senhor, tá? E é interessante porque Jesus, ele vai direto na situação dela, né? Ele vai falar para ela da situação dela e ele vai estar falando, olha, quer ver? No versículo de número 4, a partir do 5. Ok, versículo 7, capítulo 4, a partir do 7. Olha, nisso veio uma mulher samaritana para tirar a água do poço. Na realidade, Jesus parou ali e vai encontrar com essa mulher. Então a mulher samaritana, no versículo 9, vai falar para ele: olha, como você sendo judeu está me pedindo água a mim, que sou mulher samaritana? Vê a religiosidade aí? Existia uma intriga entre eles. Jesus replicou para ela e disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede água, você me daria de beber. Não, perdão, você que me pediria de beber, e eu lhe daria uma água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ou seja, essa mulher está ali naquela situação, ela vai falar com Jesus, mas Jesus não está preocupado em beber água, querido. Quem já leu essa passagem entendeu que Jesus não estava preocupado em beber água. Ele estava com sede, mas a preocupação maior dele era alcançar aquela mulher. E ele vai pedir água para aquela mulher, ela vai vir com toda a religiosidade da época: não, mas eu sou mulher samaritana, como é que você me pede água de beber? Como é que você me pede água para beber, sendo que eu sou mulher samaritana? Os judeus não falavam com os samaritanos. E daí Jesus vai falar: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, ela não conhecia. E se você soubesse quem é que está te pedindo água aqui, quem é que está na sua frente, diante de quem você está, você que ia me pedir água. Agora, o que eu fico impactado é que Jesus vai falar para ela: olha, eu vou te dar uma água que não vai matar só a sua sede momentânea. Você sabe o que Jesus está falando aqui? Olha, dentro de você, mulher, tem uma sede. Tem uma sede aí dentro. Aleluia. E você tem buscado em tantas coisas, principalmente aqui nesse poço, a água para matar a sua sede. Mas a sua sede não é uma sede de água só. A sua sede é uma sede espiritual. E aí ele vai falar para ela, a questão dela, ele vai falar: olha, vai lá e chama o seu marido. E ela vai falar assim: olha, eu não tenho marido. Aí ele vai falar: olha, na verdade você teve 5 e o que você está agora aí não é seu. E daí ele vai revelar para ela a situação da vida dela, dentro do coração daquela mulher. Jesus vai tratar até os sentimentos dela, querido.
Porque ela era uma mulher frustrada, ela era uma mulher que já havia passado por vários relacionamentos, cada relacionamento é uma bagagem, cada bagagemzinha que foi acumulando ela foi trazendo, e Jesus começa uma conversa com ela sobre o negócio de uma água. Tem hora que Jesus está começando umas conversas com a gente, querido, e você está achando que Ele está querendo só realmente falar sobre aquilo? Não, Ele está querendo ir um pouquinho mais profundo. Aleluia. Ele está falando, não, me dá uma água para beber, mas na realidade ele já conhecia a sede que estava dentro dela. Existe uma sede dentro de nós. E Jesus está falando para você nessa noite, essa sede que está dentro de você, tanto homem quanto mulher aqui nessa noite, a sede está aí, é por isso que você busca em tantas coisas, é por isso que você corre atrás de tanta coisa, é por isso que você busca tantos recursos, porque a sede está aí. Mas aí o Senhor está falando para ela, olha mulher, se você souber quem que está aqui diante de você, se você souber com quem que você está falando, se você souber, querido, Deus que está nessa igreja, o Jesus que você serve, se você souber, você que vai pedir água para Ele, e a água que Ele vai te dar, vai produzir em você, você nunca mais vai ter sede, mas além de não ter sede, vai produzir rios de água viva. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Jesus quer fazer, Ele quer produzir rios de água viva dentro de nós. Nós buscamos saciar a nossa sede terrena a todo tempo. Existe uma sede terrena que nós buscamos saciar. Existe uma logística da vida. Eu estou lutando as últimas 2 semanas com a logística da vida. Você já parou para pensar o tanto que é trabalhoso para você viver? Você está, é ou não é, irmão? Irmão, eu estou mexendo em casa no serviço que a gente está fazendo aí, eu estou observando, meu Deus do céu, a correria da minha esposa, a logística, a menina acorda, tentei a fórmula, pega o cereal, faz aquilo, meu Deus do céu, só para viver existe uma logística, mas além disso, existe uma sede dentro de você que você procura saciar essa sede, e Jesus é o único que pode saciar, e Ele vai falar para aquela mulher, olha, eu tenho uma água aqui, e Ele está falando para você nessa noite, Ele tem uma água aqui, que Ele quer te dar dessa água. E essa água vai saciar, porque existe uma coisa diferente de matar a sede, é diferente matar a sede e saciar. É diferente você matar a vontade de comer e você está satisfeito. Não é verdade? Você pode comer, você está com muita fome, você come um petiscozinho e você matou a vontade de comer, mas você não ficou satisfeito. É igual uma sobremesa gostosa, você come um pedacinho, mas você quer um pouquinho mais. Por que você quer um pouquinho mais? Porque você não ficou satisfeito. Jesus está falando, olha, eu tenho uma água para te dar, mulher, que vai mudar dentro de você. Você percebe que eu falei para você alguns minutos atrás, que o evangelho não funciona de fora para dentro? Ele trabalha o quê? De dentro para fora. Por que Jesus não falou para ela, não mulher, vem cá que eu vou te dar um vestido novo, vou te colocar uma maquiagem nova, vou te passar isso e aquilo? Por que não falou isso? Porque isso são recursos terrenos que nós buscamos para saciar uma sede que é espiritual. Eu busco recursos terrenos para saciar uma sede que é espiritual. Meu Deus, quem está comigo diga amém. E o Senhor está falando, olha, na realidade o que eu tenho para te dar vai saciar a sua sede espiritual, e uma vez que a sua sede espiritual estiver saciada, todas as coisas entram no eixo, porque eu não só vou saciar, mas vai começar a fluir algo de você, tem pessoa, querido, que você conversa com ela e você já identifica, está fluindo algo de dentro dela, aleluia. Tem pessoa que você encontra no seu dia a dia, já te dá um sorriso, já libera uma palavra de bênção para a sua vida, porque existe algo de Deus que está fluindo dela. Da mesma forma você identifica aquele que está fluindo algo que não é de Deus. A boca fala do que o coração está cheio, então você identifica quando Deus está agindo na vida de uma pessoa, por aquilo que está fluindo dela. Deus faz isso, querido. E aí o Senhor está falando para ela, olha mulher, eu sei da sua situação, você teve 5 maridos, agora o que você está também não é seu, sua vida está complicada, o seu negócio, Jesus foi direto, por isso que encontrar Jesus é algo desafiador. Porque Jesus, ele não está brincando assim, não, fica o seguinte, fica aqui na igreja, uns 10, 15 anos aí, entendeu? Muda toda a sua roupagem, muda toda a sua vestimenta, muda o seu jeito de falar, vira um crente que já entende, a gente tem até um jeito de falar diferente, né? E varão, paz do Senhor, homem de Deus, terra, manto, mistério, não é verdade? Jesus não está preocupado com nada disso, que isso são jargões, que nós que inventamos. Jesus está preocupado é com a mudança verdadeira do seu coração. Jesus está preocupado na realidade é com o seu novo nascimento. Ele quer olhar para o Wallace e o Wallace, ele nasceu de novo ou não nasceu de novo?
Imagina se o anjo de Deus chega lá para fazer o repórter diário para o Senhor. Imagina na coisa, como é que está o Wallace lá? Estou usando você, tá, irmão? Mas como é que está o irmão Douglas também? Nasceu de novo, e aí, como é que está? Nasceu de novo? Não, está do mesmo jeito, não nasceu ainda não? Então vamos guardar mais um tempo para ver se nasce de novo. Está entendendo? A expectativa do Senhor é que nós viemos nascer de novo, nos tornar uma nova criatura, deixar as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma mentalidade nova, um jeito de pensar novo, uma forma de falar nova, sabe? É isso que o Senhor está falando, porque quando você nasce de novo, é impossível você nascer de novo na presença do Senhor e você continuar do mesmo jeito, é impossível, não tem jeito. Por isso que quando a pessoa que nasceu de novo, você começa a observar ela, vai saindo coisa boa, vai fluindo, por quê? Porque de dentro dela, quando ela bebe da água que o Senhor tem para dar, meu Deus, é Ele que tem a água para dar, quando ela bebe daquela água, começa a fluir rios de água viva. Tem pessoa, querido, que às vezes você conversa com ela, só numa conversa, ela é tão mansa, ela é tão calma, existe uma presença de Deus na voz da pessoa, acalma você. Seu dia pode estar agitado, a pessoa consegue te acalmar, porque tem algo fluindo. Fala com a pessoa só, tem algo fluindo. Tem algo fluindo. Então Jesus vai ir direto, tá? Não se surpreenda se Jesus tiver um encontro direto com você, tá? Vou repetir o que eu estou falando, parece simples, mas não é. Não se surpreenda se Jesus tiver um encontro direto com você. Eu li um livro uma vez, esse livro falava de pessoas que ficam correndo do Senhor. E Deus, Ele parece que Ele vai nos dando uma corda. Quem já soltou papagaio sem pipa quando criança? As irmãs ali, a irmã do manto, eu soltava pipa, tá vendo? Está entendendo? E o que a gente faz quando a gente solta pipa? É só uma ilustração para você entender, a gente vai dando linha, né? Mas quando aparece alguém lá, assim, com outra pipa que vai tentar cortar a nossa, você vai perder a sua pipa, o que você faz? Você começa a puxar rápido. E eu tenho para mim que Deus às vezes trabalha dessa forma. Ele vai nos deixando ir até onde você acha que você deve ir. Mas tem um momento que todos nós passamos por um val de Jaboque. Tem um momento que ele chega para você e fala: qual é o seu nome? Quem é você? É terreno ou é espiritual? É crente ou não é crente? Serve a Deus ou não serve a Deus? Você está entendendo que eu estou falando para você de 3 jovens? Falar assim: é o seguinte, rei, nós vamos entrar dentro dessa fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Você está entendendo? Eu vou falar que eu sou cristão se eu for mandado embora, se eu não for mandado embora, se eu pegar o contrato ou não pegar o contrato, eu não estou nem aí, porque eu quero glorificar o nome do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você entende isso, Deus, Ele tem um momento de um encontro conosco. Jesus tem um encontro marcado com você, meu querido. Deixa eu falar mais uma vez. Jesus tem um encontro marcado com você, jovem, com você, homem, com você, mulher. E deixa eu te dizer algo, a minha expectativa é que Ele encontre comigo sempre, porque toda vez que eu tenho um encontro com Ele, algo muda na minha história, algo muda na minha vida. Ele fala: Douglas, olha, isso aqui que precisa arrumar, é aquilo ali que precisa mover, isso aqui não está legal, mas eu glorifico a Deus. Você sabe por quê? Porque nesses encontros, Ele está na realidade fazendo um alinhamento da minha vida. Eu sou mais ou menos igual um carro, um veículo que você dirige, e na rodovia da vida, de vez em quando você passa num buraco, numa coisa ali, e fica desalinhado, mas quando Ele encontra com você, meu querido, Ele te coloca naquela máquina espiritual, e fala: deixa eu alinhar por aqui, deixa eu apertar por aqui, porque precisa estar alinhado com Ele, aleluia. Então Jesus nos alinha, e o encontro com o Senhor, ele é desafiador. Eu quero falar com você sobre mais uma pessoa, e daí eu caminho para encerrar minha mensagem nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 16. Eu estou falando de quando Jesus encontra com você, meu querido. Lucas 18.
Lucas 18, do 16 ao 24. Só voltar um pouquinho. Está aí? Quem quer ler? É o capítulo 18, do 16 ao 24, a passagem do jovem rico. Lucas 18, do 16 ao 24. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aleluia. Querido, você entendeu o que é isso aí? Eu estou citando para você nessa noite 3 pessoas que tiveram encontros com Jesus. Eu falei aqui para você da mulher samaritana, falei para você sobre Nicodemos, e agora eu vou falar para você sobre o jovem rico. A Bíblia vai dizer que ele era um homem de posição. E ele perguntou para Jesus, porque estava curioso também com as coisas que Jesus fazia, buscou Jesus e perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus que é bom. Versículo 20: Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso, meu Deus, isso aqui é forte demais. Que ele era mais crente do que eu e você. Tudo isso. Olha o que ele está falando. Eu vou fazer, tudo é isso, na verdade, não é isto não, tudo isso. Tudo isso eu tenho feito, observado, desde a minha juventude. Será que esse moço era crente? Será que esse moço servia para casar com sua filha? Hã? Para você pensar, ele era um homem de posição, ele cumpria todos os mandamentos, ele vai falar: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Entendeu? Só que Jesus, nesse encontro, vai falar para ele: olha, ouvindo Jesus, disse-lhe uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Querido, eu vou te falar uma verdade, eu tenho me perguntado isso, tá? Você se pergunta isso nas suas orações, quando você está pensando em Deus, falando com Deus, buscando a Deus? Senhor, o que está faltando? O que está faltando, Senhor? Senhor, eu já vou na igreja, eu já sirvo ao Senhor, o Senhor me deu uma família, o Senhor tem me abençoado financeiramente, as coisas estão em ordem. Teve um dia, querido, que eu parei e eu falei: Senhor, está tudo em ordem. Aquela palavra de Timóteo, onde fala assim: quem deseja o episcopado, boa obra deseja. É necessário que o diácono seja marido de uma mulher só, faça isso. Tá. Eu falei: Senhor, está tudo em ordem, o que está faltando? Eu me pergunto isso sempre: Senhor, o que está faltando, Deus? O que está faltando? Qual que é a peça desse quebra-cabeça? Aonde que está faltando? O que precisa ser feito? Aonde que precisa mudar? Esse jovem chega para Jesus e fala: eu já tenho feito tudo isso, eu sou observador desde a minha mocidade. Segundo o que a Bíblia está falando dele, moço crente. O moço que, se chegar na igreja, as mães vão falar assim: terra, vai ser meu genro, na verdade. As moças vão falar assim: meu Deus, mas você viu que gracinha? Ele obedece o Senhor desde a mocidade, o menino de Deus. Não vi ele fazendo um vacilo. Honra pai e mãe. Vai ser bênção. Aí Jesus vai falar para ele: olha, ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste,
Porque era riquíssimo. Jesus foi direto na fonte, irmão. Jesus foi direto aonde era a debilidade dele. Você acha que Jesus não percebeu que ele era um rapaz direito? Só dele querer saber essas coisas. E aí, Douglas, na realidade o problema não era nem a riqueza dele, tá, querido? O problema era o coração que estava na riqueza. É bom explicar isso, porque às vezes a gente fala sobre finanças e ser abençoado, é para a gente ser abençoado, e Deus quer abençoar o povo de Deus, mas o problema não é em si a riqueza, mas é que você vai ver no decorrer do trecho que ele ficou triste porque ele era muito rico. O que Jesus está falando é o seguinte: olha, ele tem um projeto para a sua vida e é necessário que você siga ele. Ele vai falar assim: vai lá e vende tudo, dá o salve e me segue. Quando ele fala isso, ele achou aquilo pesado demais. E ele deixou de seguir Jesus, porque ele era muito rico. Ah, Douglas, o problema é a riqueza? Não era a riqueza, o problema era o coração. Aonde estava o coração? Você pode ter o que for, querido, e eu quero que você seja assim, próspero demais, né? Que Deus possa levantar homens aqui que vai sustentar a obra dele e enviar o irmão Douglas para viajar esse mundo todo para pregar a palavra de Deus como missionário. Entendeu? Que Deus levante homens assim, mas o nosso coração, e aqui eu estou falando aos homens, estou falando às mulheres também, irmão, cuidado aonde você tem colocado o seu coração, porque no caso do jovem aqui, era a riqueza, mas se você abrir um parênteses aqui, a pergunta é: aonde está o seu coração? Porque talvez você não é a riqueza, mas é uma outra coisa, você está entendendo? E Jesus está falando assim: olha, toma a sua cruz e segue-me, vai lá, vende tudo que você tem, pega, começa a me seguir, entendeu? Quando você nasce de novo, você passa a seguir a Jesus, e daí o que acontece? Jesus quer que você deixe tudo aquilo que prende o seu coração. Não tem como eu seguir Jesus com meu coração preso em alguma coisa terrena. Não tem como, querido. E a pergunta que eu faço, e talvez eu queria sugerir para você, fazendo as suas orações, é: Senhor, o que ainda está faltando? Isso aqui, querido, é para crente corajoso. Quem tem coragem que diga amém. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. É crente corajoso. Senhor, o que está faltando? Aleluia. E é desafiador, porque você vai perguntar ao Senhor e Ele vai te falar, querido. E eu prefiro que você pergunte Ele, porque Ele falando não tem como você brigar e discutir com Ele, porque se o pastor ou a pastora falar, talvez você vai ficar ofendido, e o espírito da ofensa vai entrar, mas quando Jesus fala, quando o Espírito Santo fala, não tem questionamento. Senhor, o que ainda falta para eu ir para um outro nível? Meu Deus, o que ainda falta para eu poder ter uma unção diferente na mensagem que eu prego? O que ainda está faltando para eu poder galgar um outro espaço? Senhor, o que está faltando? Quem está comigo, diga amém. Amém, glória a Deus. Hoje é um dia que o Senhor está confrontando os nossos pensamentos, os nossos paradigmas. É um dia que o Senhor aprove ao Senhor falar conosco sobre o encontro que nós precisamos ter com Ele. Um encontro particular, mas não é o encontro, porque, querido, isso é bom demais. O povo cristão é um povo festivo, o povo judeu também era um povo festivo, isso é bênção demais, mas a maior transformação e o maior avivamento, você quer ver um sinal de avivamento? O maior sinal de avivamento é quando começa a ver lágrimas na igreja. É quando começa a ver as pessoas se arrependendo dos seus pecados. É quando você começa a ver mãos se levantando e falando: eu me arrependo de verdade. É porque às vezes a gente vê o movimento que acontece e a gente equipara isso a um grande avivamento. Na verdade, o avivamento acontece quando há transformação de vida, quando há coração quebrantado, quando a pessoa realmente muda de vida. E é isso que o Evangelho está para fazer. Concluindo a minha mensagem nessa noite, o meu estudo, quando nós falamos sobre nascer da água, nós estamos falando sobre, existe duas explicações para isso, e uma delas é porque Jesus estava falando com Nicodemos na linguagem dele. Presta atenção nisso aqui, Jesus fala com você na sua linguagem. Isso é interessante demais. E na linguagem de Nicodemos, porque quando Jesus fala que você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos entendeu o que Jesus estava falando. Você já se perguntou o que é esse nascer da água? Nicodemos entendeu, porque os judeus
na lei religiosa, eles tinham o cerimonial de purificação. E a purificação era feita com o quê? Com água. Por isso que lá na bodas de Canaã, onde Jesus fez o primeiro milagre, tinha algumas talhas de água. E quando a mãe dele chega e fala, olha, acabou o vinho, e a Bíblia fala assim, lá tinha algumas talhas. Se você quiser abrir, você pode olhar, tá, um pouquinho para frente. Ops, está em João. Não, é João. Se eu não estiver errado, está em João. Bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus. Oi? João 2. João 2, no versículo de número... não, eu quero só o lugar das talhas. No 6? O 6, na verdade. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que era a medida da época, de água. Jesus fala o quê? Pega então e enche lá de água. Então, para o judeu, quando ele ia numa festa, que ele usava o mesmo copo que a outra pessoa, ou pegava no mesmo talher, ou no mesmo copo, no mesmo prato, para eles, aquilo ali, eles se tornavam impuros, quando eles tocavam objetos comuns. Por exemplo, eu toquei esse telefone, você vai tocar o telefone aí, irmã. Para os judeus, eles consideravam que eles se tornavam impuros, então eles precisavam fazer o ritual, o cerimonial de purificação. Aí quando Jesus está falando para ele, olha, você precisa nascer da água, Jesus está falando, você precisa se purificar. É isso que Jesus estava falando para ele na linguagem dele. E o outro motivo, porque também o nascer da água remete ao batismo nas águas, que é quando o Espírito Santo começa o processo de regeneração no ser humano. Então, tem essas duas conotações. A primeira conotação, por causa da religiosidade da época, por causa do costume da época, Jesus fala, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E não é só nascer de novo, você precisa se purificar. E além de purificar, você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de algo celestial. E uma das coisas que é muito interessante, que isso eu já falei para vocês, quando nós nascemos do Espírito, nós herdamos as características do Senhor, das coisas que são espirituais. Concluindo meu estudo dessa noite, qual foi o resultado dessas pessoas? O primeiro resultado é que o jovem rico, querido, infelizmente, a Bíblia não fala mais dele. Ele não aparece mais. A mulher samaritana, ela recebeu do Senhor algo que ela foi lá e evangelizou uma cidade. Ela converteu, querido. Ela nasceu de novo. E Nicodemos, eu fui buscar Nicodemos um pouco na Bíblia, você vai encontrar um pouco mais à frente lá em João, se eu não estiver errado, no finalzinho do Evangelho de João. Nicodemos, ele converteu também. Ele se tornou discípulo de Jesus. A Bíblia fala que ele, Nicodemos, discípulo de Jesus, intercedeu perante Pilatos pelo corpo de Jesus. Virou obreiro, intercedeu pelo corpo, junto com José de Arimateia. Eu não sei se você já observou isso, mas foi Nicodemos e José de Arimateia que fizeram o sepultamento de Jesus. Eu concluo a minha mensagem falando para você que nós precisamos nascer de novo, querido. Nós precisamos rever os nossos conceitos e preceitos e nascer de novo. Deixa eu dar uma palavra para os obreiros. Quem vai ser obreiro aqui? Quem já é obreiro? Uma das coisas mais interessantes que eu encontro na vida de Nicodemos é que Jesus estava morto, mas o encontro que ele teve com Jesus foi tão desafiador, foi tão marcante, que mesmo Jesus, depois de ter o corpo dilacerado, ter o corpo machucado, ele vai lá interceder pelo corpo, ele vai lá e fala assim, olha, eu quero o corpo mesmo do jeito que está, porque ele entendeu uma coisa, não sei se você sabe, você é o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Em Colossenses 1,18 diz assim, ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Para vocês que vão ser obreiro um dia, deixa eu te dizer algo, peça ao Senhor para te ajudar e te ensinar a cuidar do corpo. Porque não havia publicidade, não havia notícia naquela época, não havia multidão perseguindo. Jesus estava morto.
A esperança que tinha naquele momento havia terminado, porque ainda não tinha acontecido a ressurreição, mas aquele homem que teve um encontro com Jesus falou assim: por mais que ele está morto, o que ele fez na minha vida foi tão impactante que eu vou precisar cuidar do corpo dele. Eu quero falar uma palavra para os obreiros nessa noite: aprenda a cuidar do corpo. Tudo que você faz na obra de Deus, na casa de Deus, você está fazendo pelo corpo. A igreja é o corpo de Cristo. José de Arimateia é um homem importante e rico. Ele vai junto com Nicodemos e eles vão pegar o corpo, eles vão cuidar do corpo, eles vão montar o corpo, eles vão passar especiarias, eles vão enfaixar, vai preparar todo o funeral e aquela coisa toda. E eu não quero entristecer a mensagem no final, eu só quero dizer para você o seguinte: que existe uma importância de tudo aquilo que você faz na casa de Deus, e você precisa fazer bem feito, porque quando nós lidamos com a igreja, você está lidando com o corpo de Cristo. Aleluia. Ele é o cabeça, ele é o cabeça. Jesus falou para a mulher samaritana, falou assim: mas tem uns que falam que é para adorar nesse monte, outros falam que é para adorar no outro. Jesus fala assim: olha, o Pai é Espírito, e Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E Ele fala para ela assim: olha, a hora vem e agora é. Olha para você, Ele fala: a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Senhor em Espírito e em verdade. Querido, Deus mudou a vida de Nicodemos através de um encontro que foi desafiador, mas lá no final ele se torna discípulo e ele vai cuidar do corpo de Cristo. Para você que tem o desejo de ser obreiro, para você que tem um cargo na obra de Deus, para você que está desenvolvendo um trabalho na casa de Deus, cuide do corpo. Mesmo ferido, cuide do corpo. Mesmo talvez sem aquele deslumbre dos milagres e das aparições que Jesus fazia, cuida do corpo. Às vezes quem cuida do corpo não aparece, às vezes quem cuida do corpo vai ser humilhado, às vezes quem cuida do corpo vai ser falado, mas existe algo interessante de entender que quando eu faço algo para Deus, eu sou um membro da igreja. Quando eu faço algo, meus irmãos sentem, vocês também são membros, porque os membros trabalham juntos. Mas do corpo que é a igreja, Jesus é o cabeça. Ele é o cabeça. E tudo que você faz está registrado. Então Deus te abençoe nessa noite. Eu gostaria de orar com você, gostaria de vir aqui à frente, todos nós juntos. Nós gostaria de orar ao Senhor nessa noite por um arrependimento diante de Deus das coisas que ainda faltam, e pedir ao Senhor que Ele possa completar a boa obra na nossa vida. Acabei que eu trouxe a Bíblia e não usei. Enquanto adoramos. Aleluia. Eu queria chamar a Priscila para vir cá me ajudar. Hoje o meu clamor, querido, é por um novo nascimento na presença de Deus. Douglas, mas eu já me converti, aceitei Jesus, e eu entendo você, compreendo, mas eu aceito Jesus todos os dias, querido. Para te falar a verdade, eu preciso nascer de novo todos os dias. Todo dia que eu acordo, eu falo assim: eu tenho isso aqui ainda, e eu tenho feito uma oração, e a minha oração, Senhor, o que falta? O que falta? Isso aqui é muito importante, Senhor, o que falta? O que falta para eu alcançar esse ponto? O que falta para eu chegar nesse local? O que falta para essa bênção ser destravada? O que falta para o meu filho ser liberto? O que falta para a minha família toda aceitar Jesus? O que está faltando ainda, Senhor? E eu gostaria de orar com você, oração de arrependimento, pelas coisas que ainda estão faltando, mas pedir ao Senhor nessa noite um encontro particular com Ele. Eu estou falando de um encontro, querido, para marcar a sua história. E eu vou ser bem honesto: se você não se sentir seguro para fazer a sua oração, faça quando você se sentir, porque a oração que eu vou fazer hoje é para o Senhor se encontrar contigo. E nesse encontro pode ser que vai ser um desafio para você, pode ser que vai falar coisas que você realmente não vai gostar, vai falar sobre atitudes suas, quem você é, bagagens que você trouxe. Ele vai pedir você para dispensar algumas bagagens que você trouxe no caminho, mas essa é a oração mais desafiadora, porque ela nos transforma. O maior avivamento nas nossas vidas é a transformação pela regeneração através do Espírito Santo de Deus, aleluia. E enquanto eu vou pedir a Priscila para orar, enquanto ela ora, eu vou ungir os irmãos. Queria que você posicionasse as suas mãos. Eu quero ungir as suas mãos, e a partir do momento que eu ungir as suas mãos, você vai colocar a sua mão na sua cabeça. Você vai orar por você, nós vamos interceder, mas você vai fazer a sua oração particular nessa noite.
Falar: Senhor, eu quero como Nicodemos, que o Senhor fale comigo, que o Senhor encontre comigo. Senhor, eu quero como aquela mulher samaritana, que o Senhor vai nas arestas da minha vida e o Senhor venha sondar aquilo que precisa ser transformado. Eu quero que o Senhor mostre para mim, assim como o Senhor mostrou para o jovem rico, o que ainda falta, essa coisa que ainda está faltando. Eu quero que o Senhor me revele, Senhor, e que o Senhor me capacite para que isso venha a ser realizado por completo. Realiza a tua boa obra por completo na minha vida, Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós estamos na sua presença nesta noite, Senhor, declarando que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, o Senhor da nossa alma, o Senhor do nosso espírito, o Senhor do nosso corpo, que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Nós declaramos nessa noite que o Senhor é Senhor e que, Senhor, nós venhamos reconhecer o seu senhorio em todas as áreas da nossa vida, que nós venhamos entregar diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que precisa ser colocado diante do teu altar. Venha, Senhor, junto com o teu Espírito Santo. Venha, Senhor, junto com os anjos ministradores. Senhor, e prepara um encontro para marcar a nossa vida. Prepara um encontro que vai mudar a nossa, Senhor, nossa intimidade contigo. Prepara um encontro, Senhor, que vai marcar a nossa história. Prepara um encontro, Senhor, Senhor, seja na igreja, seja dentro de um carro, seja, Senhor, no nosso quarto de oração, Senhor, no momento que o Senhor desejar, mas se revela de uma maneira, Senhor, que o Senhor ainda não se revelou a nós. Revela de uma maneira, Senhor, mais profunda. Senhor, se revela de uma maneira que vai fazer fluir as águas, as fontes de águas vivas dentro de nós. Senhor, se ainda está faltando coisas, Senhor, dentro das nossas vidas, Pai, Senhor, traz revelação através de visão, através de sonho, através da palavra, Senhor, traz a tua revelação sobre as nossas vidas. Mas aqui está um povo, Senhor, clamando por ti, um povo que quer mais do Senhor, um povo que, como aquela mulher, está com sede, Senhor, mas sede da tua palavra, sede da tua vida, sede, Senhor, da tua revelação, sede da tua sabedoria. Senhor, sede de o Senhor abrir os céus e rasgar sobre as nossas vidas, Senhor, e derramar uma autoridade e um poder que vai mudar a nossa história como pessoa, que vai mudar a nossa história como igreja, que vai mudar a nossa história, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Aqui está um povo, Senhor, que não se conforma em como está e quer mais do Senhor, Pai. Senhor, nos permite ter esse encontro desafiador contigo. É desafiador para a carne, é desafiador para algumas coisas que traz desconforto dentro de nós, mas é desafiador para trazer uma mudança, Senhor. Assim como o Senhor teve encontro com Saulo e ele se tornou o Paulo nas tuas mãos, Pai, e conquistou territórios para o Senhor, Pai. Ele conquistou territórios, ele abriu igrejas, ele, Senhor, preparou obreiros. Senhor, tenha um encontro desafiador com as nossas vidas, para que nós venhamos conquistar territórios espirituais para ti. Senhor, que nós venhamos Senhor, se levantar como igreja para fazer a diferença nessa terra, para saquear o inferno, Senhor, para conquistar essas almas que estão indo, Senhor, sem esperança de vida, e nós carregamos a única esperança. Nós carregamos a única esperança de vida eterna. Então, se há alguém aqui que precisa se levantar, que venha se levantar nesta noite, Senhor. Se há alguém aqui que precisa do renovo, que você receba o renovo do Senhor nesta noite. Se há alguém aqui precisa de uma revelação, que você receba a revelação do Senhor nesta noite. E se está faltando fé, que você receba a fé de Cristo, a fé do Senhor sobre a sua vida nesta noite, para que nós possamos brilhar a luz de Cristo, brilhar a luz de Cristo, ser como Jesus. Você carrega a fonte de águas vivas. Meu Deus, essa passagem é linda.
porque naquela época o Senhor passou perto do poço para dizer que Ele era água viva. Agora você carrega a água viva para ir para um poço, encontrar com alguém que está precisando dessa água. E nós não podemos estar fracos para oferecer água de vida. Nós precisamos estar cheios, 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 cheios da água de vida eterna. Aleluias. O Senhor Jesus, que é a fonte de água viva, Ele está aqui nessa noite. E eu não sei se tem alguém aqui que sente no seu espírito: Senhor, eu preciso liberar essa fonte dentro de mim. Parece que tem algo travado dentro de mim que eu não consigo fluir vida.